Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel Carvalho e esse é o segundo vídeo sobre a Roma Antiga. No primeiro vídeo eu terminei falando sobre as guerras púnicas, né? Depois que Roma derrota Cartago na Segunda Guerra Púnica, né? Roma se consolida ainda mais como uma grande potência, né? O que acontece? Nesse mesmo período, né? Haviam três grandes reinos, né? Que herdaram aí partes dali do Império de Alexandre o Grande, né? Um desses era o Reino da Macedônia, né? Do Filipe V, né? Que eu falei no primeiro vídeo, né? O Egito, né? O Egito Ptolomaico e o Império Seleucida. O Império Seleucida ali dominava a maior parte do Império de Alexandre, ali indo maior parte da região asiática, ali da Ásia, a região da Mesopotâmia, Pérsia, né? E o Império Seleucida e o Egito Ptolomaico estavam em guerra, né? Em uma disputa pela região da Celecíria, né? O que acontece? Quando o rei Ptolomeu IV morre, assume o seu filho Ptolomeu V, né? Que era bem jovem. Então, começa a ter os conflitos, né? As guerras civis ali no Egito. O Egito entra em uma fase de instabilidade política ali, né? E vendo esse enfraquecimento do Egito, o Filipe V da Macedônia resolve fazer uma aliança, né, com o Império Seleucida. Ele faz um pacto de não agressão com o rei do Império Seleucida, o Antíoco III, né, também chamado de Antíoco o Grande, né. E ele começa, né, com as suas pretensões expansionistas ali na Grécia, né, o que acaba sendo visto como uma ameaça pelas outras regiões gregas, né, como o reino de Pérgamo, Rhodes, né, etc, etc. Então, o Pérgamo, né, temendo esse expansionismo da Macedônia, eles resolvem, né, enviar diplomatas, né, pedir ajuda para Roma, né, avisando que Filipe V, né, estava expandindo seus territórios, né, e se tornando uma ameaça. Então, Roma envia tropas, né, lideradas pelos cônsulos Flaminino, né? E combate ali a Macedônia, né? Na chamada de Segunda Guerra Macedônica, né? O Flaminino ele consegue derrotar o Filipe V ali da Batalha de Sinocéfalos, né? Com a derrota de Filipe V, né, da Macedônia, né, o Império Seleucida, né, se aproveitou, né, desse enfraquecimento e começou a se expandir ali para a região da Grécia, né? Isso se tornou uma ameaça até para o próprio Filipe V, né? Então o próprio Filipe V pede ajuda a Roma, né? E vale lembrar, né? O grande rival de Roma, o Aníbal, né? Nas guerras púnicas, na Segunda Guerra Púnica, ele fugiu ali para o Império Seleucida e se tornou o conselheiro do rei Seleucida, né? Do Antíoco III, né? Então Roma resolve enviar tropas ali para combater os Seleucidas ali na Grécia, né? Quem lidera é o grande herói ali da Segunda Guerra Púnica, né? O Cipião Africano, né? Então Roma entra na Guerra Seleucida, né? Contra o Império Seleucida, né? E combate os Seleucidas ali na Grécia, né? Ali na Batalha das Termópilas, né? O mesmo estreito das Termópilas que ocorreu a Batalha dos 300 Espartas, né? E Roma consegue derrotar os Seleucidas ali, né? Depois eles derrotam os Seleucidas mais uma vez na Batalha de Magnésia, né? Acabando com as pretensões expansionistas dos Seleucidas ali, né? Depois disso, o Império Seleucida também começa a entrar em crise, né? Começa a ter vários problemas ali na região ali da Ásia, né? Etc, né? Bom, depois que Filipe V morre, né? O seu filho Perseu, né, resolve retornar aquelas velhas pretensões expansionistas do Filipe V, né? Então ele começa a ameaçar as outras cidades-estados gregas, né? Então, mais uma vez, Roma se viu forçada a intervir ali na Grécia, né? Dando início à Terceira Guerra Macedônica, né? O cônsul Emílio Paulo consegue derrotar o Perseu na Batalha de Pydna, né? Perseu é levado preso, né? E Roma decide, né, acabar com o reino da Macedônia de uma vez, né? Então ele divide a Macedônia em 4 províncias romanas, né? Bom, ainda houve uma quarta guerra
macedônica, né? Um pretendente ao trono chamado de Andrisco, né? Que se intitulava aí como filho do Perseu, lidera uma revolta, né? E restabelece o reino da Macedônia, né? Só que esse reino aí não dura muito tempo não, né? Porque Roma vai lá e consegue derrotar eles mais uma vez, né? Com isso a Liga Queia também começa a vir esse intervencionismo de Roma ali na Grécia, né? Com o período, né? Rola uma guerra entre Roma e a Liga Queia. Roma resolve destruir a cidade de Corinto, né? E nesse mesmo ano também ocorre a Terceira Guerra Púnica, né? Roma havia penalizado Cartago, né? Cartago já é bem enfraquecido ali, né? Roma proibiu eles de se envolver em qualquer conflito, né? Só que o reino da Numídia, né? Se aproveitou do enfraquecimento de Cartago, né? E começou a atacar Cartago, né? Cartago então resolve se defender e acaba entrando em conflito, né? Então Roma, vendo que Cartago estava se envolvido mais em conflito, resolve atacar Cartago e acabar com Cartago logo de uma vez, né? A Terceira Guerra Púnica, né? Foi um massacre. Roma massacrou Cartago, né? E destruiu Cartago completamente. Após toda essa expansão territorial de Roma, né, conquistando as regiões ali desde da Península Ibérica, as regiões ali da Ásia Menor, né, sendo vitoriosa aí nas guerras púnicas, Roma se consolida como uma grande potência dominante, né? Porém, Roma travou muitas guerras, né? E nessas guerras, os camponeses, né, eram obrigados a abandonar suas terras, né? E lutar nessas guerras, né? Então, os camponeses acabavam ficando muito pobres, né? Largavam suas terras, não trabalhavam, iam lutar na guerra, né? Contraíam dívidas, então eram obrigados a vender as suas terras, né? Para grandes proprietários, né? O que acontece? Roma entra em uma crise, no período da crise da República Romana, né? Tu tem uma grande massa de camponeses que vão ficar sem terra, vão ficar desempregados, indo habitar nas cidades, né? Tendo que vender as suas terras, né? E uma grande concentração de renda, né? Grandes latifundiários vão enriquecer bastante, né? Vão concentrar grandes porções de terras, né? Então acaba ocorrendo uma grande desigualdade social em Roma, né? Grande latifundiário com muitas terras e a grande massa empobrecida, né? Então, nessa época, vão surgir duas figuras muito importantes, né? O primeiro deles é o Tibério Graco, né? Tibério Graco é eleito tribuno da plebe, né? Como expliquei, o tribuno da plebe é o magistrado que defende os direitos dos plebeus, né? O Tibério Graco então vai propor a reforma agrária, né? A distribuição de terras, né, para essa grande massa de camponeses, né, para aliviar um pouco a tensão, a desigualdade social, né. Só que esses grandes latifundiários não vão ficar satisfeitos, né, vão resistir bastante, né. Então eles vão começar a perseguir o Tibério Graco, né. O Tibério Graco então acaba sendo assassinado, né. Depois dele, o seu irmão Caio Graco, né, vai propor aí, vai ser eleito tribuno da plebe e vai propor a lei frumentária, né, a distribuição de grãos para os mais pobres aí, né, subsídio, né, de grãos, né, por preços mais baixos, né, para os plebeus, né. Ele também vai ser perseguido aí, vão perseguir ele até que ele acaba se suicidando. Nesse período, Roma está dividida entre duas facções, né? Que são os ultimates, que são aqueles que defendem os interesses do Senado, né? Dos patrícios, né? Que vão defender a manutenção dos privilégios dos oligarcas, né? Da aristocracia, né? Etc, etc. E o outro grupo são os populares, né? Os populares, né? São aqueles que vão defender os membros, né, das assembleias populares, né? Vão defender as reformas sociais, reforma agrária, a distribuição de grãos, né, etc, etc. Então, Roma passa por um período de grande instabilidade, né, e começa a enfrentar diversos problemas, como a invasão das tribos bárbaras, né, como os símbolos e os teutões, né. Além disso, ele também
enfrenta um problema com o rei da Numídia, né? Numídia era um reino que era aliado de Roma, né? Que inclusive guerreou ali contra os cartaginenses, né? O que acontece? O Jugurta, ele toma o poder lá, começa a fazer uma série de massacres ali, então ele se torna um problema para Roma, né? E Roma tem que intervir ali e rola uma guerra ali entre Roma, né, e o Jugurta, né? Então nessa época, uma figura que ganha bastante destaque, né, é o Caio Mário, né? O Caio Mário, né, ele se torna tribuno da plebe, né? E ele era um grande general ali, se torna ali bem popular ali. Então ele começa a fazer uma série de reformas no exército romano, né? O que ele faz? Ele pega toda aquela massa de desempregados e começa a permitir que eles entrem no exército, né? Antes, só participava do exército quem tinha terras, né? Quem era proprietário de terras, né? Agora ele passa a pegar toda aquela massa de sem terra, desempregados, né? Ele passa a distribuir o armamento, né? Antes não, cada um carregava, o soldado tinha seu próprio armamento. Ele passa a distribuir o armamento, pagar salários, né? Distribuir os despojos de guerra aí entre os soldados, né? Então, com isso, né, ele resolve um pouco desse problema aí dessa grande massa desempregada, né? Passa a distribuir os despojos de guerra, né? Então os soldados passam a ter fidelidade ao general, né? Antes o soldado tinha fidelidade ao Senado, né? O Senado que distribuía, né, os despojos de guerra, né? Então o general passa a pagar o salário, fornecer o armamento e distribuir os despojos de guerra, né? As terras conquistadas, né? Então o que acontece? O general começa a se tornar bastante popular, né? E o Senado começa a enfraquecer, né? Os soldados começam a ter mais fidelidade ao seu general, né? E com isso o Mário, né? Ele enfrenta essas guerras, ele se torna cônsul, né? Ele fica eleito 6 vezes seguidas cônsul, né? Que não era comum naquela época. Ele se torna um líder bastante popular. Ele consegue derrotar os sírios e os teutões. Ele derrota ali o Jugurta ali na Numídia, né? Uma figura que teve bastante destaque nessas guerras aí contra a Jugurta foi o Sula, ou Sila, né? Sula era um patrício, né? Ele teve um papel decisivo aí na vitória contra o Jugurta, né? Só que todos os créditos ficaram com o Mário, né? Ele que era o general, ele que liderava, né? Então começou a ter um certo atrito aí entre Mário e Sula, né? Bom, nessa época, os povos ali da Península Itálica começaram a se ver prejudicados aí, pois eles não tinham cidadania romana, né? Não tinham os mesmos direitos civis, direitos políticos, né? Eles começaram a se revoltar contra Roma, exigindo ali a cidadania romana. Então Roma começa a reprimir essas revoltas, né? Dando início aí à guerra social romana, né? E o Sula, né, tem um papel aí, grande participação, né, nessas guerras, né? Reprimir essas revoltas aí, né? Então com isso, né, ele começa a ter bastante apoio ali no Senado, né? E o Senado apoia ele, né? Como cônsul, ele se elege como cônsul em Roma, né? E o que acontece? Nessa época, o rei do Ponto, né? O reino do Ponto era o reino que ficava ali na Anatólia, né? Na atual Turquia, né? O rei do Ponto, Mitrídates, começou a querer se expandir ali para as regiões da Grécia, né? Começou a atacar as províncias romanas ali da Grécia, né? Então, o que acontece? O Senado escolhe o Sula para liderar a guerra ali contra o Mitrídates, né? O que fez com que Mário começasse a conspirar contra ele, né? Mário que queria liderar essas revoltas, né? essa guerra, né? Então o Sula parte, né, com esse exército para combater o Mitrídates, né? E enquanto isso o Mário começou a conspirar, né? Para tentar caçar os direitos políticos dele, né? Impedir que ele liderasse essa guerra, né? Então Sula, sabendo disso, que Mário conspirou contra ele, ele retorna com seus exércitos, né, e começa a marchar sobre Roma, né, até expulsar o Mário. O Mário teve que fugir ali pro Egito, né? E o que acontece? Sula começa a colocar as coisas em ordem ali, né?
e parte para enfrentar o Mitrídates, né? Na Primeira Guerra Mitrídica, né? O que acontece? Enquanto o Sula estava combatendo o Mitrídates, lá no ponto, né? Mário se aproveita e volta para Roma, né? Ele consegue até se eleger como cônsul, né? Junto com o seu aliado, o Sina, né? Então ele começa a perseguir todos os aliados de Sina ali em Roma, né? Só que ele não fica como cônsul muito tempo, ele já estava bem velho, então ele acaba morrendo, né? Bom, depois que o Mário morre, né? O Sula consegue, né, derrotar o Mitrídates lá, né? E ele retorna. Depois que ele retorna, ele começa a massacrar todos os aliados de Mário, né? Começa a perseguição contra os aliados de Mário, massacrando todos os aliados de Mário ali, né? Depois que o Sula derrota as tropas de Sina, né, se torna ditador e começa a expurgar, né, todos aqueles aliados de Caio Mário, né, uma certa pessoa acaba se tornando alvo, né, das perseguições de Sula, né. Essa pessoa é aquele que se tornaria a pessoa mais influente da história da Roma Antiga, Júlio César. Júlio César era membro da família Júlia, né, que reivindicava aí ser descendente do herói Enéas, né? O que acontece? Sula começa a ameaçar César. Isso porque César era sobrinho de Caio Mário e também era casado com Cornélia, a filha de Sina, o principal aliado de Caio Mário, né? Então Sula ameaça ele, tira ele do cargo de alto sacerdote do deus Júpiter, confisca as heranças dele, né? Tenta obrigar ele a se divorciar de Cornélia, né? Então o César acaba fugindo dali, indo lá para a Ásia, né? Ficando bem longe, querendo ficar bem longe, bem distante de Sula, né? Na Ásia, ele segue a carreira militar, né? Ele vai ganhando bastante destaque ali nas religiões, né? Vai tendo bastante influência ali, né? Se destacando aí bastante aí no meio militar, né? Até que Sula morre. Depois que Sula morre, César pode voltar para Roma, né? Depois que ele volta a Roma, ele ingressa aí na carreira na como advogado, né? Ele era um bom orador, né? Tinha uma excelente retórica, então ele vai ganhando bastante influência aí, né? Bom, certa vez, né? Um grupo aí de piratas sequestra ele e exige como resgate 20 talentos de prata, né? Então ele zomba dos piratas e fala que começa a exigir 50 talentos de prata, dizendo que ele valia muito mais do que isso, né? Então, depois que ele paga o resgate dele, né? Ele ameaça os piratas e fala que ia reunir uma tropa e ia crucificar todos eles, né? Dito e feito. Depois que ele é resgatado, ele junta a tropa e mata todos os piratas que sequestraram ele, né? Então ali começa aí a ingressar na política, né? Ele se torna tribuno militar, né? E vai passando aí por vários cargos, né? Desde questor, né? Na Espanha, né? Essa época, quando ele era questor na Espanha, ele teria visto uma estátua de Alexandre o Grande, né? E parado para refletir, né? Pô, esse cara morreu com a mesma idade que eu, né? Ele conquistou boa parte aí do mundo, né? Eu ainda não conquistei nada, né? Então ele começa a existir cargo de edil, pretor, né? Ele se torna pontífice máximo, que é o mais alto cargo aí do sacerdote, né? Nessa época, né, ele era casado com Pompeia, né? A segunda esposa dele, a Pompeia. Nessa época, Cornélio já tinha morrido, né? Aí dizem que nessa época, né, existia o Festival da Boa Deusa, né? Onde só era permitido mulheres, né, participar, né? A Pompeia era a esposa dele, do Pontífice Máximo, né? Aí dizem que um homem se veste de mulher e vai lá no festival, né, e tenta assediar a mulher de César Pompeia, né? Depois do julgamento, né? Qual é o julgamento? Esse homem acaba sendo inocentado, o César não apresenta nenhuma prova contra ele, né? E o César resolve se divorciar de Pompeia, né? Não queria que não existisse nem suspeita aí da mulher, em torno da mulher dele, né? Daí que surge a famosa expressão, né? A mulher de César não basta ser honesta,
é preciso parecer honesta. Além de Júlio César, outras duas figuras ganharam bastante destaque aí nesse período, né? Um deles é o Crasso. O Crasso tinha muito destaque por ser extremamente rico, né? Ele ganhou muito dinheiro aí com especulação imobiliária, né? As propriedades aí que o Sula confiscava, ele comprava por um preço baixo e vendia por um preço mais alto, né? Quando tinha incêndio, né? Ele começava a ameaçar as pessoas dizendo que só pagaria o fogo se essas pessoas vendessem, né, suas propriedades por um preço baixo, né? Então ele ganhou muito dinheiro aí, né? Se tornou extremamente rico. Ele usava esse dinheiro para comprar influência, né? E a outra figura é o Pompeu. O Pompeu teve muito destaque aí no meio militar, né? Ele teve várias vitórias aí com seus exércitos, tinha muita moral com o exército, né? Teve uma revolta aí de um general chamado Sertório, né, na Espanha, né? Ele consegue reprimir essa revolta, né? Ser vitorioso, né? E nessa época, Espartaco, um escravo, né, que era gladiador, né? Ele consegue liderar uma revolta de escravos ali em Roma, né? E quem reprime essa revolta é o Crasso, né? Consegue matar boa parte aí desse exército de escravos, né? Só que uma boa parte ali foge, né? Esses aí que fugiram acabaram dando de cara com Pompeu, que estava voltando ali da Espanha. Então Pompeu mata todos esses aí, né? E ganha todos os méritos da vitória, né? Apesar de a maior parte do trabalho aí ter sido feito pelo Crasso, né? Então Pompeu ganhou esses méritos. Então os dois acabam tendo uma boa rivalidade aí, né? Cresceu uma rivalidade. Os dois não se davam bem não, né? Tinha umas grandes rivalidades, né? O Pompeu também foi responsável por reprimir os piratas aí que estavam saqueando no mar Mediterrâneo. Ele consegue derrotar esses piratas também. Ele derrota o Mitrídates, né? O rei do Ponto, né? Que voltou a ameaçar Roma, né? Ele consegue derrotar ele, dar um ponto final no Mitrídates, né? Consegue anexar a Síria, né? Síria, a região da Palestina, né? Conquista de Jerusalém, né? Da Judéia, né? Então Pompeu teve muitas conquistas, né? E era extremamente respeitado aí no exército, né? E o que acontece? Júlio César nessa época ele queria ser governador da Espanha, né? Só que ele estava muito endividado, né? Então o Crasso começa a bancar ele, né? Em troca de apoio político, né? Júlio César tinha bastante destaque aí, né? Era bem influente, né? Então Crasso financiava ele aí para obter apoio político, né? Depois o Júlio César se candidata a cônsul, né? Ele se torna cônsul, né? Depois, né? Ele sabia que Pompeu e Crasso eram duas figuras muito poderosas, né? Então ele tenta, ele consegue um jeito aí de tentar conciliar esses dois aqui, né? Formar uma aliança, né? Devia muito ao Crasso, né? Por conta desse... O Crasso que financiava ele, né? Então ele resolve casar a sua filha Júlia com Pompeu. Pompeu se casa com a filha de Júlio César. Ele consegue formar uma aliança entre esses três. Pompeu, Júlio César e Crasso, né? Vão formar aí o primeiro triunvirato, que é uma aliança, né, não oficial, né? Com a formação do primeiro triunvirato, né, o Júlio César faz umas reformas sociais aí, agrada a plebe, né? Ele se torna um grande populista, né? Tem muito apoio popular, né? Ele dá início ao seu plano mais ambicioso aí, que era a conquista da Gália. Gália ficava ao norte da Itália, né? Ali compreendendo as regiões ali da França, da atual França, né? Bélgica, né? Etc, etc. Né? E essa região era habitada pelos gauleses, que eram um povo celta, né? Só que esses povos aí eram uma série de tribos que rivalizavam entre si, né? Eles não eram organizados, unificados, né? Então ele começa a sua conquista na Gália, né? Que dura aí cerca de 8 anos, né? Vão conquistando as regiões, né? Ele vai até, inclusive ele chega até a organizar expedições ali na ilha da Britânia, né? Só que ele não fica lá muito tempo, tem que voltar um líder, né? O Vercingetorix, que lidera aí, consegue liderar os grupos de gauleses, né? Vai formar várias alianças aí para combater os romanos, né? Eles tornam um grande inimigo aí do Júlio César, né? Então o Júlio César consegue armar um cerco aí, né? E até que ele se rende, né? O Vercingetorix, né? Pega seu cavalo e vai até
ele fica cara a cara com César, onde ele se ajoelha e se rende, né? Então César captura o Vercingetorix. O que acontece? Enquanto César estava conquistando a Gália, duas grandes mortes aí que vão impactar bastante esse primeiro triunvirato. Uma delas é a sua filha Júlia, né, que era casada com Pompeu, ela morre. Então acaba desfazendo a aliança que ele tinha com Pompeu, né? Outra morte aí que teve bastante impacto foi a morte de Crasso, né? Crasso tentou aí dominar as regiões aí do Império Parta. Os partas eram um povo iraniano, né? Que ficava ali na região do atual Irã, né? O Império Parta era um império iraniano, né? Ele tenta lá guerrear contra os partas e tem uma derrota, né? É derrotado pelo general Surena na Batalha de Carras, né? Tem uma derrota aí bem... sofre uma derrota muito dura, ele é assassinado junto com seu filho, né? Os dois morrem, né? Daí que surge a expressão eu, Crasso, né? Crasso teria subestimado aí os partas, né? Cometeu um erro crasso, né? Bom, com essa conquista da Gália, o César começa a acumular muito ouro, muita riqueza, né? E vai ganhando muito popularidade entre os exércitos, né? Então, César ficava muito poderoso, né? Esse poder de César, o Senado começou a ver César como uma grande ameaça, né? Então o Senado nomeia Pompeu como um cônsul único e chama o César aí para ser julgado, né? Ele resolve julgar César aí porque ele começou essa conquista da Gália sem autorização do Senado. O César pede para o César voltar a ser o exército, não podia passar o rio Rubicão com o seu exército, né? Porque era considerado crime atravessar o Rubicão com o exército. Só que César não era bobo nem nada, viu que se ele ia atravessar seu Rubicão com seu exército, ele ia ser condenado, julgado e condenado. Então, ali que ele diz a sua mais famosa frase, né? A sorte está lançada. Ele pega seu exército e atravessa o rio Rubicão, né, com o exército. Então, Roma inicia uma guerra civil, né? Entre César e Pompeu, né? Que vai se estender ali na Espanha, ali na Grécia, né? O César consegue derrotar o Pompeu ali na Grécia, o Pompeu foge ali para o Egito, né? E o que estava acontecendo no Egito? Naquele mesmo período, o Egito estava passando por um conflito aí entre o Ptolomeu XIII e Cleópatra, né? O Ptolomeu II, quando morre, ele deixa o testamento dizendo que os dois deveriam governar o Egito juntos, né? Os dois irmãos deveriam se casar, né? Que era comum esse casamento entre irmãos, né? Só que o Ptolomeu e a Cleópatra não se davam muito bem, né? Eles acabam tendo um atrito, né? E Cleópatra fica exilada, né? Enquanto o Ptolomeu passa a governar sozinho, né? Então, quando o Pompeu chega lá, né? Os armam uma cilada para ele e matam ele, né? Sabendo desse conflito aqui do Júlio César, né? E oferece a cabeça do Pompeu para o Júlio César, né? Só que o Júlio César não ficou muito feliz não, né, com a morte de Pompeu, né? Não gostou de terem assassinado ele. Então a Cleópatra vai escondida até o acampamento do Júlio César, né, para propor uma aliança aí, né? Os dois acabam se tornando amantes, né, o Júlio César e a Cleópatra, né? E eles fazem uma aliança, formam uma aliança contra o Ptolomeu, né? Então eles derrotam o Ptolomeu na Batalha do Nilo, né? O Ptolomeu morre afogado ali tentando fugir, né? E a Cleópatra passa a governar, né? Inclusive o Júlio César acaba tendo um filho com ela, o Cesarião, né? Que é o filho que ele não reconheceu, né? Quando ele retorna para Roma, ele se torna um ditador, né? Ganha muito poder, se torna bem poderoso, né? E cria um calendário, o calendário juliano, né? Muda o mês de Quintilis para julho, né? Então o mês de julho é em homenagem ao Júlio César, né? O que acontece? Com todo esse poder que ele tinha de ditador vitalício, né? O Senado começa a desconfiar dele, né? Começa a temer esse poder, temer que ele pudesse se vingar, né? Senado bem enfraquecido, né? Então dois senadores, né? O Cássio, né? E o Brutus, né? O Brutus seria um dos filhos adotivos de César, né? Armou uma cilada para ele, né? Buscada lá, né? Quando ele entra no quarto, um grupo de senadores vai lá e começam a esfaquear ele, né? Até matar ele. Aí diz a lenda, né? Que o César teria olhado para o Brutus, né? E dito, até tu, Brutus, né? Então o César é assassinado.
Antes de morrer, Júlio César havia deixado um testamento, né, em que ele adotou o seu sobrinho Caio Otávio, né, e o declarou como o seu legítimo herdeiro, né. Então, Caio Otávio muda seu nome para Caio Júlio César Otaviano, né. Ele se junta com Marco Antônio, né, que era o braço direito de Júlio César, e Lépido, né, que era um outro aliado aí de Júlio César, né. E eles formam o segundo triunvirato, né. Depois de formar o segundo triunvirato, né, eles se juntam aí para vingar, né, se vingar dos assassinos de César, né. Eles conseguem derrotar aí o Cássio e o Brutus na Batalha de Filipos, né, se vingando aí do assassinato de Júlio César, né. Bom, com o passar do tempo, Lépido vai se mostrando aí um líder político muito fraco, né. Ele era bem fraco aí como líder político, né. Então ele é expulso aí do triunvirato, né, deixando Roma, né, os territórios, né, repartido entre Otaviano com a parte ocidental e Marco Antônio com a parte oriental, né. Bom, o Marco Antônio começa a formar uma aliança aí com a Cleópatra, né, que nessa época era corregente do Egito, junto com o Cesarião, né, o filho de Júlio César, né. Isso vai deixando Otaviano bastante desconfiado, né, sendo que o Marco Antônio era casado com Otávia, né, a irmã de Otaviano, né. O Marco Antônio se divorciou da Otávia e se casou com a Cleópatra e teve 3 filhos com ela, né. Bom, depois de um certo tempo, né, o Otaviano, né, apresenta um testamento, né, em que Marco Antônio repartia o seu território com a Cleópatra e seus 3 filhos, né, e declarava o seu desejo de ser enterrado em Alexandria junto com ela, né, e declarava Cesarião como legítimo herdeiro de Júlio César, né. Bom, sendo verdade ou não, né, esse testamento foi usado por Otaviano para incitar o Senado a declarar guerra civil contra Cleópatra e Marco Antônio, né. Então o Otaviano reúne uma legião, né, e vai para a guerra civil contra o Marco Antônio, né, e a Cleópatra, né. Eles conseguem derrotar as forças aí de Marco Antônio e Cleópatra na Batalha do Ácio, né. O Marco Antônio e a Cleópatra eles fogem lá para Alexandria, né, e Otaviano então começa a invadir o Egito aí atrás deles, né. Bom, vendo que o Otaviano estava chegando, né, o Marco Antônio se suicidou, né, e logo depois a Cleópatra também se suicida, ela se deixa se picar aí dizem que ela se deixou se picar por uma cobra, por uma serpente, né, e morreu envenenada, né. Chegando lá, o Otaviano não tem piedade e manda matar o Cesarião, né, dizendo que não tinha lugar ali para 2 Césares, né. Bom, depois da morte de Marco Antônio, Cleópatra e Cesarião, né, Roma anexa o Egito, né, e Otaviano passa a dominar todo esse território romano, né. Ele muda o seu nome para Augusto, né, e se declara imperador, né, de Roma, né, pondo fim então à República Romana e dando início ao Império Romano, né. Então é isso. Adeus. Até logo.